A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é o programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos em Lages há mais de 100 anos. Começamos o primeiro trabalho missionário aqui em Lages. Aconteceu em 1904. Já são 122 anos atuando aqui em Lages. No dia 12 de agosto, a Igreja Presbiteriana do Brasil comemorou 167 anos da chegada do primeiro missionário presbiteriano ao Brasil. Então, nós somos uma igreja que busca a palavra de Deus, que ama expor a palavra de Deus, que crê em Deus, que diz que há esperança para as pessoas em Jesus Cristo e que Deus pode mudar a sua vida, transformar o seu viver. Venha nos visitar. Nós estamos no centro da cidade, na rua Fausto de Souza, número 353, em frente do Quero Café, ao lado do Cieja. Você é convidado para estar conosco aos domingos. Nós temos atividades durante a semana inteira, mas nossas principais atividades são os domingos. Um culto às 9 horas da manhã, com pregação, com música, com louvor, com leitura da palavra, com oração. Escola dominical às 10 horas da manhã, onde nós dividimos em classes e cada um pode ir na sua faixa etária, fazer suas perguntas, expor suas dúvidas, e às 19 horas nós temos mais um culto ao Senhor. Você é convidado para estar conosco. Esse é o programa Semeando para a Vida Eterna. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que está no Salmo 36. Quero ler com vocês os versículos 5 até o versículo 9, que vai falar sobre a benignidade de Deus. Antes de nós lermos a palavra de Deus, a Bíblia, eu quero orar com você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos, Senhor Deus, te suplicar que o Senhor acalme nosso coração agora, que nós possamos ouvir a leitura da Tua Palavra, que nós, como Teus filhos, possamos entender a Tua Palavra, que o Senhor nos dê do Teu entendimento, nos ilumine com Teu Santo Espírito, Pai, e que o Senhor fale através deste servo também. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero ler com vocês o Salmo 36, os versículos 5 até o versículo número 9, que diz assim para a gente: A Tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a Tua fidelidade. A Tua justiça é como as montanhas de Deus, os Teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a Tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sua sombra. Fartam-se da abundância da Tua casa, e na torrente das Tuas delícias lhes dá de beber. Pois em Ti está o manancial da vida, na Tua luz vemos a luz. Muitas vezes a gente quer parar e pensar e refletir sobre quem é Deus. A palavra de Deus diz que Deus se revela para nós. E eu quero dizer para vocês que isso é uma verdade. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus não engana ninguém. A palavra de Deus não é mentira. E Deus não é filho do homem para que minta. Ele não se arrepende daquilo que ele faz, no sentido de ter feito alguma coisa má ou ruim. Porque tudo aquilo que Deus faz é bom e muito bom. Mas a gente consegue descobrir Deus de duas formas. Ver quem Deus é de duas formas. A primeira é através da criação. O que é a criação? A natureza, os seres que Ele criou, nós, as estrelas, todo o cosmos revela quem Deus é.
E nós vemos que Deus é grandioso, Deus é glorioso. Grandioso no sentido de que Ele é maior do que nós. Por mais que você queira insistir, talvez você faça isso, e dizer que o mundo não foi criado por uma pessoa, a ordem que existe, os ciclos que existem, a sustentação que existe, mostra e comprova que tudo foi criado por Deus, por uma pessoa. E quando a gente vai ver o pôr do sol, ou o nascer do sol, ou a gente sobe numa montanha e vê ao redor, é impossível a gente não se maravilhar. Ou quando nós vamos na beira de um rio, como meu amigo Céu, que todo ano vai lá para o Pantanal e faz a sua expedição e vê aquelas imagens tão bonitas ali nos Pantanal, as capta com sua câmera e traz para nós. E a gente vê a grandeza de Deus em tudo isso. E vemos que Deus é perfeito. Mas se a gente quer conhecer a Deus melhor e conhecer quem Ele é, só há uma forma de fazermos isso. É de nós pararmos, estudarmos e lermos a palavra de Deus. E esse Salmo de Davi, o Salmo 36, ele vai mostrar para mim, para você, quem é Deus, quais as características de Deus. Nos versículos anteriores, ele expõe como é o coração do homem. E ele vai dizer que o coração do homem é mau, é ruim, é um coração voltado para si mesmo e para alcançar suas próprias coisas. É isso que ele vai falar. E a gente começa a olhar, perceber e ver que ele tem razão. A gente começa a ver, se você tem filhos em casa, você vê que tem sempre um querendo levar vantagem sobre o outro. Pastor, isso acontece na casa do Senhor? Também. Porque nós nascemos pecadores. É isso que Davi fala aqui. Ele vai falar que nós somos maus por essência, por natureza. Ontologicamente nós somos maus. Mas aí ele vai falar quem é Deus e como é Deus. Primeira atenção que ele chama atenção para nós como características de Deus está no versículo 5, dizendo a tua benignidade. O que a gente entende por benignidade? Eu quero lembrar para você e fazer aqui uma digressão para você e buscar etimologicamente essa palavra. Nós vemos aqui que benignidade é diferente de bom. São semelhantes, mas não são iguais. Bom é alguma coisa que a gente faz. Bem significa quem nós somos. E Davi está falando aqui que Deus é benigno. Todas as coisas que ele vai fazer, ele sempre procura o bem. Tem sempre uma finalidade boa. Tudo aqui, por ele ser benigno, tudo aquilo que ele faz é bom. Faz muita diferença na nossa vida. Porque uma coisa é eu, Paulo, mesmo sendo pastor, mesmo já tendo tantos anos de caminhada cristã, eu posso ter atos bons no meu dia a dia. Eu posso demonstrar ter um caráter bom. Mas nem tudo aquilo que eu faço é visando o bem. Muitas vezes, infelizmente, eu e você podemos visar simplesmente a nossa glória, a nossa fama, a nossa vontade de sermos reconhecidos. E Deus não precisa disso. Deus é benigno. Tudo aquilo que Ele faz é para o bem. E olha só o que Davi fala. A tua benignidade, Senhor, chega até as nuvens a tua fidelidade. E daí ele coloca aqui dizendo que, da mesma forma que Deus é benigno, Ele é fiel. Essa é uma questão que a gente tem que parar e pensar. Fidelidade significa
você não trair ninguém. Mas quem Deus não trai? A Ele mesmo. Outro dia eu vi um menino com sua pequena idade, sua tenra idade, pegando um violão e criando uma música dele. E na música dele ele falava assim: Deus nunca fez nada errado e nem nunca poderá fazer. Deus é fiel a si mesmo. Deus é fiel a Ele mesmo. E as promessas que Ele fez. A fidelidade de Deus não depende do meu comportamento, do seu comportamento, daquilo que a gente faz. Porque na realidade, o profeta Isaías, no capítulo 40, no capítulo 40 até o capítulo 50, vai mostrar que nós somos salvos pelo amor de Deus. Deus nos amou, pela graça de Deus. E em um dos versículos ele vai dizer assim: e todos os nossos atos de justiça. O que são os atos de justiça? Aquilo que nós fazemos de correto. São como trapos de imundícia. Se você quiser entender o que é trapo de imundícia, hashtag fralda de bebê bem suja. Então, a fidelidade de Deus não depende daquilo que nós fazemos, mas depende do que Deus prometeu e de quem Ele é. Ele falou que amaria um povo. Ele falou que quem cresce em Jesus Cristo seria salvo. Ele falou que daria comida para todo mundo. Ele falou que daria condições de vida para todos. É a benignidade de Deus baseado na sua fidelidade. Davi continua aqui, vai dizer sobre a justiça de Deus. E vai dizer: a tua justiça é como as montanhas de Deus. Olha só. Lá em Israel havia algumas montanhas, ali o Monte Hermon, que eram lugares que no inverno tinham neve, bem altos. E ele vai dizer: a tua fidelidade é tão alta como as montanhas de Deus. A tua justiça é tão alta como as suas próprias montanhas. E depois ele continua: e os teus juízos como um abismo profundo. Justiça de Deus e juízo. Não dá para a gente falar de Deus sem pensarmos em um Deus justo. Porque senão a gente faz de Deus o Deus tolo. Pastor, a gente tem que respeitar a Deus. Pois é, mas quando eu falo só do amor de Deus, eu não falo em punição para aqueles que não amam, para aqueles que não seguem, para aqueles que não o servem. Nós vamos entender, Deus também é justiça. Eu sou professor fora. Sou pastor e também sou professor. Eu não posso chegar para um aluno que não faz nada na sala de aula. Não é nem quem não aprende, preste atenção no que eu falei aqui. Num aluno que não faz nada. E dar 10 para ele. Eu preciso dar 2, 3. Por quê? Porque ele precisa se desenvolver. Ai, pastor, que radical. Não, o aluno que tem dificuldade, a gente ensina. Vai lá, ele aprende. Ele consegue aprender. E daí consegue alcançar um nível adequado de aprendizagem. E a gente consegue avaliar isso. Mas o aluno que se rejeita a fazer qualquer coisa, não tem nem como avaliar. E como você espera que Deus seja só misericórdia, só benignidade? Deus também precisa ser justo, senão ele é o Deus tolo. E Davi fala: tu és justo e os seus juízos são verdadeiros. Davi também fala que é Deus quem preserva a vida. É Deus quem preserva a vida. Preserva os homens e os animais. Deus não preserva só aquelas pessoas que são semelhantes a Ele.
Lembrando, a Bíblia fala que Deus nos criou a imagem e semelhança de Deus, que nós temos corpo e espírito. Mas Deus cuida também dos animais, que aos olhos de alguns poderiam ser desprezíveis. Davi continua e fala aqui para mim e para você, que por causa disso, por Deus ser benigno, por Ele cuidar de nós, é que as pessoas se achegam a Ele e faz aqui uma comparação, como se Deus fosse uma árvore muito grande, muito frondosa, com muitos galhos, e a gente pudesse chegar perto dele. Ou como se Deus fosse um pássaro muito grande, uma galinha muito grande, e nós pudéssemos chegar debaixo dele para sermos acolhidos por ele e termos vida ali dentro. Deus nos acolhe. Deus não só se revela, Deus não é só benigno, Deus não é só justo, Deus não é só fidelidade, fiel, mas Deus também nos acolhe. E Ele nos acolhendo debaixo das suas asas, a gente pode crer e entender que nele há abundância para a nossa vida. Que do que vem dele, vem delícias para matar a nossa sede e matar a nossa fome. Ele é o manancial da vida. E nele a gente pode ter uma coisa que é tão preciosa para nós, que é luz. Pastor, luz, sim. Nós estamos gravando aqui nesse estúdio bonito que nós estamos aqui, com esse cenário bonito ao fundo, e nós dependemos de luz, porque se não houver luz, nós não conseguimos enxergar nada. Lá fora, é preciso ter luz para ter fotossíntese, para as plantas ficarem verdes. É preciso ter luz para as plantas crescerem. E a palavra de Deus diz que em Deus, na luz que Ele tem, nós vemos a luz. Eu queria chamar você aqui hoje para meditar sobre algumas coisas nesse texto. Nós vamos entender que esse texto aqui fala coisas preciosas para a minha vida e para a sua. E a primeira é que nós podemos conhecer a Deus. Mas não conhecer a Deus simplesmente nos nossos pensamentos. Porque a gente pensa segundo aquilo que a gente conhece. E é impossível conhecer a Deus profundamente, olhando só para a criação. Nós vamos conhecer a Deus através da sua palavra. E eu quero convidar você para ler a tua Bíblia. Talvez você seja católico e tenha uma Bíblia Jerusalém, uma pastoral aí na sua casa, leia. Antes de começar a ler, peça para que Deus dê entendimento para você e leia. Anote suas dúvidas, procure, pergunte, leia a palavra de Deus. Você vai ver que nela Deus se revela para mim e para você. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção para mim e para você aqui é que muita coisa a gente não conhece de Deus. A gente até faz umas perguntas, a gente vou usar um termo filosófico bonito aqui, viu, gente? Nós fazemos as nossas ilações, mas a gente não tem certeza. Às vezes a gente pensa em Deus somente como Deus de amor. E Ele é bom, Ele é benigno, Ele é fiel, mas Deus também é justo. Ele é o Deus que nos sustenta. Então eu quero convidar você a sair dos seus conceitos, quebrar os seus paradigmas que você tem a respeito de Deus e tente buscar a Deus conhecendo através da sua palavra. Lembre-se, Ele é benigno, Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel. Terceira lição que eu quero tirar desse texto aqui para mim e para você
é que Deus nos acolhe. Talvez essa seja a palavra principal que você tem que guardar. Deus nos acolhe. Deus não é aquele Deus distante que só fala conosco na base do grito. Mas Deus é aquele Deus que se aproxima de mim e de você para nos abraçar, para nos acolher, para estar perto da gente. Confie em Deus. Busque a Deus. Fale assim: Senhor, eu quero que o Senhor me acolha e quero te conhecer de verdade. A última lição que eu quero tirar desse texto é que nele há vida. Nele há vida. E aqui eu quero lembrar do início que eu falei que os primeiros versículos desse salmo, os 4 primeiros, mostram a diferença entre o homem, quem é o homem e quem é Deus. Quando a gente confia no homem, quando a gente se entrega para os homens, nós não temos vida. Mas quando a gente se entrega a Deus, conhece a Deus, busca a Deus, nós temos vida. E Ele nos dá vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar. O Senhor nos ensine a te conhecer de fato e de verdade, Pai. E como teus filhos, nós aprendamos a te amar, Senhor Deus. Cuida, Senhor Deus, das pessoas que estão ouvindo e assistindo esse programa. Fala o coração delas, Pai. Cuida daqueles que estão doentes. Se Tu quiseres, os cure, Pai. Cuida daqueles que estão desanimados. Entra com vigor, entra com ânimo. Revitalize a vida deles, Pai. Cuida, Senhor Deus, daqueles que estão passando por dificuldades nas suas famílias. Que haja quebrantamento, que haja entendimento, Pai. Abençoa, Senhor Deus. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Fique com a programação da Nova Era TV. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou